Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar os principais crimes do título 6 da parte especial do Código, crimes contra a dignidade sexual. Sabemos que esses crimes despencam em concurso do MP, magistratura, defensoria, polícias. Então preste atenção e vejam que este título sofreu várias alterações, principalmente no ano de 2018. O primeiro crime que nós vamos estudar é o crime mais famoso do título, o delito de estupro, artigo 213 do Código Penal, que pune constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena de reclusão de 6 a 10 anos. O parágrafo 1º alerta que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena é de reclusão mais de 8 a 12. E o parágrafo 2º termina dizendo, se da conduta resulta a morte, a reclusão é de 12 a 30 anos. Vamos com calma analisar sujeitos do crime. Quem pode figurar como sujeito ativo? Quem pode figurar como sujeito passivo? Você sabia que antes de 2009, o crime de estupro só poderia ser praticado contra a mulher? Era um crime próprio quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo? Era um crime bipróprio? Agora não. Agora o crime ele é comum, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo, quanto no que diz respeito ao sujeito passivo. Um crime bicomum. Quanto ao sujeito ativo, então, o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, sujeito passivo também. Crime comum, pode qualquer pessoa figurar como vítima do estupro. Rogério Greco faz um alerta importante e eu quero compartilhar o alerta de Rogério Greco com vocês. Olha, nós sabemos que o crime de estupro, ele pode ser praticado mediante conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. O crime de estupro pode ser praticado mediante conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. O estupro na modalidade conjunção carnal, de acordo com o Rogério Greco, é próprio. Na verdade, é bipróprio. Por quê? Porque se o sujeito ativo é homem, o sujeito passivo só pode ser mulher, senão não existe conjunção carnal. Se o sujeito ativo é mulher, o sujeito passivo só pode ser homem, senão não existe conjunção carnal. O crime só é comum, na verdade, bicomum, no estupro cometido mediante qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Aqui, se o sujeito ativo é homem, o sujeito passivo pode ser outro homem ou mulher. Se o sujeito ativo é mulher, o sujeito passivo pode ser outra mulher ou um homem. Então vejam que importante esta observação de Rogério Greco. O estupro na modalidade conjunção carnal é bipróprio, exige qualidades especiais dos sujeitos, a heterossexualidade dos sujeitos. Tá ok? Joia? Bom, Rogério, e como é que nós podemos tipificar o estupro coletivo? O estupro coletivo, o estupro praticado em concurso de pessoas, como tipificar? Preste atenção que aqui nós temos uma mudança recente. Vejam só, antes da Lei 13.718 de 2018, o estupro coletivo sofreu o aumento do artigo 226, inciso 1,
a pena era aumentada de quarta parte se o crime era cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Hoje, com a Lei 13.718 de 2018, eu continuo trabalhando com o artigo 226, mas não trabalho com o inciso 1. O legislador, para o crime de estupro, criou um aumento específico. O inciso 4, letra A. A pena é aumentada de 1 a 2/3 se o estupro é coletivo cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Rogério, peraí. Então, o 226, inciso 1, hoje serve para quais crimes? Para todos os crimes, desde que não sejam de estupro. O 226, inciso 1, vai aumentar de quarta parte o crime sexual cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, desde que não seja um crime de estupro. Se for um crime de estupro, eu vou aplicar o aumento do inciso 4, letra A. Olha que interessante. Se for um assédio sexual em concurso de pessoas, eu vou aplicar o aumento do 226, inciso 1. Agora, se for um estupro cometido em concurso de pessoas, eu vou aplicar o aumento do inciso 4, letra A. Vejam que a letra B traz o estupro corretivo. O estupro corretivo não tem nada a ver com o estupro em concurso de pessoas. O estupro corretivo, a letra B, trata do crime de estupro cometido para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estupro corretivo. O sujeito ativo estupra a vítima sob o pretexto de corrigir a orientação sexual dela. O homem estupra a mulher homossexual para ensinar essa mulher qual é a orientação sexual dela e que ela deve adotar. Olha só que absurdo. O estupro corretivo nasceu como majorante de pena no Brasil em 2018, mas já era uma preocupação da ONU desde 2009. O estupro corretivo. Então preste atenção no inciso 4, letras A e B, duas letras importantíssimas quando o assunto envolve estupro. Rogério, e qual a conduta, ou quais as condutas punidas no artigo 213? O artigo 213, em apertada síntese, pune o constrangimento, buscando a prática de atos de libidinagem. Então eu tenho constrangimento, mais atos de libidinagem. Vamos primeiro explorar o constrangimento. O constrangimento no estupro, ele pode ser praticado mediante violência, violência física ou grave ameaça. Eu falei grave ameaça. Eu falei grave ameaça. Significa o quê? Se a ameaça não for grave, não existe estupro. Se a ameaça não for grave, desaparece o delito de estupro. Rogério, e qual é o crime daquele que constrange mediante simples ameaça alguém à prática de atos de libidinagem? Estupro não é. O estupro pressupõe grave ameaça. Se houver simples ameaça, por exemplo, temor reverencial, o delito pode ser do artigo 215 do Código Penal, violação sexual mediante fraude. Então, atenção, no dia da prova, fique esperto. Veja se o seu examinador colocou grave ameaça, estupro ou ameaça. Não tem estupro. Se eu tenho ameaça, o crime pode ser o do artigo 215 do Código Penal. Rogério, e como é que eu vou aferir se existe ou não ameaça? Se a ameaça é ou não grave? Análise do caso concreto, somada à figura do homem médio. Análise do caso concreto somada à figura do homem médio.
Nós vamos analisar se aquela ameaça para o homem médio é ou não grave. Agora, eu não posso ficar preso somente nessa figura do homem médio. Um homem médio num país com dimensões continentais, fica difícil defini-lo, né? Então, além do homem médio, vamos analisar o caso concreto. A idade da vítima, o seu grau de instrução, o local da ameaça, o horário da ameaça, tudo isso batido no liquidificador pode rotular uma ameaça como sendo ou não grave. Análise do caso concreto. Rogério, eu entendi. Então, o crime de estupro é praticado mediante constrangimento, violência física ou grave ameaça. E o agente constrange buscando o quê? Buscando a prática de atos de libidinagem. E quando eu falo em atos de libidinagem, eu estou falando em conjunção carnal, a cópula natural, ou então outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Sexo anal, sexo oral. Rogério, e o beijo lascivo? E o beijo lascivo? O beijo lascivo, aquele beijo que causa inclusive desconforto em quem olha, aquele beijo lascivo, o beijo roubado, configura o delito de estupro? Você vai encontrar várias doutrinas dizendo, calma, eu tenho que analisar o caso concreto. Eu tenho que ver se esse beijo lascivo foi acompanhado de violência ou grave ameaça, se esse beijo lascivo, ele causou lesão na vítima ou não. Temos que analisar o caso concreto. O STJ, recentemente, bem como o STF, decidiram que o beijo lascivo pode configurar o delito de estupro, sim. Admitiram estupro de vulnerável, que vai ser o 217, letra A, cometido mediante o tal do beijo lascivo. Então, fiquem atentos que os tribunais superiores estão intolerantes com comportamentos que atentam contra a dignidade sexual das vítimas. Tá ok? Uma pergunta que vem caindo em concurso. Caiu na primeira fase do MP de São Paulo, caiu na fase oral do concurso da magistratura. A pergunta é a seguinte: o crime de estupro exige contato físico entre os sujeitos? Resposta: prevalece que não. O contato físico é dispensável. Dispensável. Mirabete, há anos, já escrevia nesse sentido, que o contato físico é dispensável. E Mirabete citava como exemplo o seguinte: o homem que obriga a mulher a despir-se e masturbar-se. Não há qualquer contato físico entre o homem e essa mulher, mas ele a obriga com violência ou grave ameaça. Violência não, vamos falar da grave ameaça até para evitar o contato físico. Ele a obriga, mediante grave ameaça, a explorar sexualmente o próprio corpo. Então vejam que para Mirabete houve um estupro. Estupro sem contato físico. E há não muito tempo, no Piauí, um sujeito foi indiciado por estupro virtual. À distância, mediante grave ameaça, ele obrigava a vítima a tirar fotos pornográficas e encaminhar para ele. Foi encarado como estupro virtual, pasmem. Tá ok? Joia? O importante é você lembrar que o delito de estupro dispensa efetivo contato físico. O crime de estupro ele é punido a título de dolo. Obviamente, nós estamos diante de um crime doloso. Um crime doloso. A doutrina discute se esse crime é punido a título de dolo acrescido ou não de finalidade específica. Para muitos, a finalidade praticar atos de libidinagem, na verdade, faz parte do próprio dolo, não é uma finalidade a mais específica. Para outros, é uma finalidade específica.
A finalidade genérica dele é constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça. A prática de atos de libidinagem seria a finalidade específica. Bom, uma discussão de só menos importância, na prática não gera grandes repercussões. O que você tem que lembrar, e aqui sim é importante, que jamais o tipo penal exige a finalidade específica de satisfazer lascívia. O tipo não exige a finalidade específica de satisfação da lascívia. Você leia o 213 com calma, veja que ele pune constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a prática de atos de libidinagem. Pronto. Não está exigindo a satisfação da própria lascívia. Se o tipo exigisse a satisfação da própria lascívia, aquele que constrangesse, por exemplo, uma mulher, a prática de conjunção carnal, por vingança, não cometeria esse crime porque ele não teria a finalidade de satisfação da própria lascívia. Então, o tipo dispensa essa finalidade. Rogério, e quando é que o crime de estupro se consuma? É um crime material, se consuma com a prática do ato de libidinagem e a tentativa é perfeitamente possível. Eu vou fazer o intervalo e eu volto logo em seguida respondendo a seguinte pergunta. Como tipificar o stealthing? Já ouviu falar? No próximo bloco eu vou responder essa pergunta.